asas da Luftwaffe. Focke-Wulf 190, o Destruidor. O Museu de Caça Champlain, com sua esplêndida coleção de aviões históricos, fica nas proximidades de Phoenix, Arizona. Entre muitas peças importantes, este Focke-Wulf modelo 190 se sobressai. É um exemplar intacto de um dos grandes aviões da Segunda Guerra Mundial. Admirado pelos pilotos de ambos os lados, o 190 em diversas versões esteve sempre presente em todas as operações da Luftwaffe a partir de 1941. O fato mais interessante sobre o 190 é que, quando foi projetado, era um avião considerado desnecessário. E, no entanto, antes do fim da guerra, ele se tornou a espinha dorsal da força de caça convencional da Alemanha, sendo constantemente modificado e melhorado. O general Adolf Galland, comandante-geral de caças da Luftwaffe, recomendou a suspensão da produção de todos os outros interceptadores de motores a pistão, para que os esforços se concentrassem na produção do 190. O aperfeiçoamento de um avião como o 190 envolve o conhecimento de muitas disciplinas e técnicas, além de ser necessariamente um trabalho de equipe. Mas uma pessoa pode ser identificada como a força por trás do desenvolvimento do 190 e por sua adoção pela Luftwaffe. Essa pessoa foi Kurt Tank. Tank já havia projetado aviões para a Focke-Wulf quando esta concorreu sem sucesso contra o famoso Messerschmitt 109, o qual, nos fins dos anos 30, parecia invencível e não requeria um substituto. Leve, aerodinâmico e bastante eficaz, o 109 incorporava a melhor tecnologia da época, enquanto que o projeto de Tank era um asa delta que parecia pertencer ao passado. Já em 1937, a produção do 109 atingia números expressivos. Depois do fracasso do seu primeiro caça, Tank se concentrou em outros projetos. Era um líder nato e não deu inspiração a muitos projetistas. Ainda em 1936, ele conseguiu montar a equipe que produziu um dos mais avançados aviões de passageiros do mundo. O Focke-Wulf 200, chamado de Condor, não faria feio se comparado aos aviões de passageiros do pós-guerra. As necessidades militares prevaleceram. A versão civil foi esquecida e o FW-200 passou a ser um avião de reconhecimento de longo alcance, patrulhando o Atlântico e trabalhando em conjunto com os submarinos alemães. A única falha de projeto do 200 era seu trem de pouso, muito frágil. A criatividade de Tank também produziu o Focke-Wulf 189, conhecido como Coruja. O 189 era propulsionado por dois pequenos motores e parecia uma cristaleira. Na realidade, era um avião de estrutura muito forte e, ao mesmo tempo, leve. Era um avião que logo ganhou o respeito de suas tripulações e voou durante toda a Segunda Guerra, tendo sido talvez o melhor avião do seu tipo. Em 1937, a Alemanha já desfrutava de prosperidade econômica e a guerra ainda estava longe. A ordem imposta pelo Terceiro Reich renovou o sentimento de nacionalidade numa nação que havia se sentido humilhada pelo tratado que fechou a Primeira Guerra Mundial e logo enfrentado uma depressão cruel. Agora já valia a pena planejar. Planejar uma nação maior
e planejar uma nova Luftwaffe. Uma boa parte do sucesso do 109 decorreu do motor Daimler-Benz 600, uma joia de engenharia. A configuração era em linha, com os 12 cilindros dispostos em 2 fileiras. A técnica aprovada na época era usar um motor estreito e comprido, o que ia de encontro à aerodinâmica e permitia maior velocidade à aeronave. Os motores da série 600 também equiparam os caças bimotores Messerschmitt 110. De fato, o formato do motor reduzia o arrasto e permitia maior velocidade, uma das características mais importantes para um avião de caça. Em 1937, quase todos os aviões de caça do mundo utilizavam motores em linha. A combinação de potência com aerodinâmica era atingida nos Hurricanes ingleses com o uso do motor Merlin da Rolls-Royce. Este é um Vought 141, um desenho americano de antes da guerra que nunca entrou em produção. Um exemplar deste avião foi vendido aos japoneses. Durante a guerra, correu o boato de que o Japão havia baseado o projeto de seus aviões no 141. Isso não tinha sentido, porque os japoneses optaram sempre pelos motores radiais refrigerados a ar. Os motores radiais não tinham as características aerodinâmicas dos motores em linha, mas foram também preferidos pela Marinha Americana, porque, além de menores, não tinham a complicação do radiador e eram mais confiáveis. Também permitiam que mais aviões pudessem estacionar do convés dos porta-aviões. A companhia Pratt & Whitney continuou a desenvolver motores radiais e os oferecia como alternativa aos motores em linha refrigerados a água. Mas seu uso ficou restrito à aviação naval, aos bombardeiros e às aeronaves comerciais, para os quais a velocidade não era um fator tão crítico. A Pratt & Whitney vendeu alguns motores radiais à Alemanha no início dos anos 30. Depois foram também fabricados sob licença pela companhia BMW. Apesar do sucesso do Messerschmitt 109, havia quem advogasse dentro da Luftwaffe a necessidade de se ter um segundo caça. Como a capacidade da Daimler-Benz estava esgotada, a solução foi adotar o projeto da Focke-Wulf, baseado no motor radial BMW que estava disponível. Kurt Tank e sua equipe tiveram o apoio de vários setores influentes. A ideia era baseada no avião de corridas H-1, projetado e pilotado por Howard Hughes. Ele utilizava um motor radial e tinha um nariz chato, mas isso era compensado pela potência do motor e outras características aerodinâmicas. Era um dos aviões mais velozes da sua época. Tank foi obviamente influenciado pelo projeto H-1, que incluía um trem de pouso de rodas bem espaçadas para facilitar as aterrissagens. Hughes quebrou muitos recordes a bordo do H-1, provando que um adicional de potência compensava as perdas aerodinâmicas. Outra aplicação de sucesso do motor radial, e Tank certamente a conhecia, apesar de o projeto ainda ser secreto em 1937, eram os protótipos do A6M0, desenvolvido pela Marinha Japonesa. O Zero adotou uma carenagem para os cilindros copiando os americanos. Isto reduzia um pouco o arrasto, mas a velocidade e a fantástica agilidade do Zero decorriam mesmo do seu pouco peso. A redução de peso tinha um preço. A maioria dos caças da época usava grossas chapas de aço na blindagem de proteção ao piloto, enquanto os pilotos dos Zeros não tinham qualquer proteção contra as balas inimigas. Certas medidas de segurança, como tanques de combustível à prova de vazamentos, também foram abandonadas, pois tornavam o avião mais pesado. Essas decisões não foram tomadas porque os pilotos japoneses podiam ser substituídos, mas sim por um pragmatismo que visava o aumento tanto da velocidade como da maneabilidade dos Zeros. Esses dois fatores deveriam permitir não só a sobrevivência do piloto, como fazer do Zero uma arma mais eficaz.
A fórmula aplicada nos zeros teve sem dúvida grande sucesso e provava que com alguma imaginação era possível utilizar motores radiais e ainda obter altas velocidades. Mas como fazer isso num avião todo de metal equipado com as medidas de segurança? Unificada no novo caça de Kurt Tank foi um grande passo à frente. Mas ainda havia sérias dúvidas quanto à eficiência das ventoinhas auxiliares, necessárias porque as entradas de ar eram muito pequenas e não refrigeravam um enorme motor BMW. Quanto à parte do avião que ficava atrás do motor, não havia dúvidas. Era elegante e aerodinâmico, robusto e de construção fácil. O Focke-Wulf modelo 190 era uma obra de arte. No início de 1939, os gabaritos e ferramentas a serem usados na montagem do 190 estavam sendo instalados. O cabeça de linha seria todo feito à mão com o corte de chapas calcado nos desenhos dos projetistas. Desde o início, porém, o 190 foi projetado para ser produzido em massa, com vários fornecedores fabricando componentes específicos. O alto comando alemão já vislumbrava as vantagens de ter a produção descentralizada ainda em 1939, muito antes dos bombardeios aliados. As peças e componentes teriam origem em pequenas fábricas espalhadas pelo país, alvos difíceis para os inimigos do Reich. Quando a guerra terminou, o 190 era montado com peças de 4 locais diferentes. O avião não era leve. A plena carga, seu peso de decolagem passava de 4 toneladas, enquanto o Messerschmitt 109 não chegava a 3,5. O peso adicional representava também um avião mais resistente, que garantia a sua sobrevivência em situações mais adversas. Mas a grande pergunta não estava respondida. O adicional de potência do motor BMW 193 de 18 cilindros seria suficiente para compensar a diferença de peso e arrasto que havia entre o 190 e o 109? Como todos os motores em linha já tinham sido reservados para equipar os Messerschmitts, a única alternativa de Kurt Tank era trabalhar com o motor radial. Quando a montagem do protótipo estava na fase final, ninguém imaginava que mais de 20 mil deles seriam produzidos. As asas dos Messerschmitt 109 eram desmontáveis e presas por um único pino, enquanto as asas do avião de tanque eram muito fortes e aparafusadas uma à outra, formando uma peça única que era então montada na fuselagem. E até as juntas eram escondidas por carenagens, para melhorar a aerodinâmica e aumentar a velocidade. A filosofia de Kurt Tank era baseada num desenho simples, componentes resistentes, utilização da última tecnologia, como o controle elétrico das superfícies de comando. Além disso, o comando de baixar trem acionava também a bequilha. Era tudo funcional e eficiente. O motor BMW ficou logo pronto para ser instalado. Era o fator crucial do projeto, que comprovaria toda a teoria de potência versus peso e aerodinâmica. No dia 1º de junho de 1939, o piloto de provas da Focke-Wulf, Hans Sanders, decolou com o primeiro 190 do aeroporto de Bremen para testar os novos conceitos. Houve alegria e tristeza. Sanders logo comprovou que o 190 era bastante ágil e que a potência do motor compensava o peso do avião. Mas o sistema de refrigeração simplesmente não funcionava.